Olá, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Nesta manhã passando para poder deixar uma mensagem de alerta, né? E com base nessa mensagem, o qual eu quero deixar para todos nós, eu quero deixar para a meditação na Marcos, no capítulo 13, versículos, a partir do versículo 11, que diz assim, ó, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícito de antemão, pelo que haver de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito. Isso Jesus falando, né, para os seus discípulos. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esses últimos dias tem se comentado muito a respeito do que houve, né, na abertura das Olimpíadas em 2024. Só que não opondo, né, a opinião que está sendo dada a respeito do que aconteceu, porque aqueles que têm o conhecimento da palavra e o discernimento sabem que tudo aquilo ali foi exatamente o que está contido aqui na palavra, né, no versículo 13, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. As pessoas, elas procuram de alguma forma, né, atingir o meio cristão com deboches, com zombações, só que a partir do momento em que nós debochamos, zombamos, nós estamos escarnecendo do próprio Deus. E a palavra do Senhor é clara quando ele diz que de Deus, ele não se deixa escarnecer. Então, quem tem o discernimento, né, da palavra, tem o conhecimento daquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que provém de Deus e aquilo que provém do maligno. Eu vejo, né, no nosso meio cristão a necessidade de nós pararmos, mas para levarmos a palavra, ensinarmos a palavras em vez de ficarmos mostrando apenas fatos. Né? Porque aqueles que conhecem a palavra, que têm o discernimento dessa palavra, saberão, né, discernir aquilo que é bom e o que é mal. Porque os sinais da oposição a Deus não se dá apenas em eventos que estão de formas bem claras, né, que todos olham, né, até mesmo aquele que não serve ao Senhor, até mesmo aqueles que professam outras religiões, sabem exatamente do que se trata. Né? Até porque é só se pôr, né, no lugar que entenderá o que está se acontecendo. Porém, os sinais de oposição a Deus, ela não se dá somente de forma clara. E aí que está o perigo, porque muitas coisas aparentemente estão ocultas e no nosso meio. E nós precisamos, né, ter o discernimento, porque a palavra do Senhor, ela diz que no meio do trigo foi plantado o joio. E o joio, ele não vai ser separado agora, mas somente na colheita, que é a volta de Cristo. E interessante é que o joio e o trigo são semelhantes, são parecidos. Por isso que só na época da colheita que serão separados, é porque os frutos vão se diferenciar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós, né, deparamos com tantas coisas e esquecemos de orar mais, de separarmos mais, vigiar mais, de levar esta palavra, que é o nosso compromisso como servos do Senhor, é levar esta palavra a todos, porque a Bíblia deixa claro que muitos são os que são chamados, mas poucos são os escolhidos, e que, né, esses, né, que vão se opor a Cristo, esse engano religioso, com o surgimento de falsos profetas, de falsos operadores de sinais e prodígios, né, essas pessoas que estarão de forma disfarçada dentro da igreja, procurarão enganar muitos e, se possível, até os escolhidos. A palavra do Senhor deixa isso claro. Então, este engano, ele será algo consciente, né, por parte da pessoa, e inconsciente por parte daqueles que estão recebendo, se essas pessoas não tiverem o discernimento. Se não houver, né, uma intervenção de Deus, até os verdadeiros eles serão enganados. Então, por isso, para que essa intervenção do Senhor aconteça,
para que os escolhidos também não venham ser enganados, que é necessário que nós vigiemos, oremos, examinamos essa palavra. E nós vimos que o Senhor manda não apenas ler, examinar. Examinar é algo mais profundo. É algo que você para estudar, para pesquisar, para se aprofundar. Então, nós perdemos muito tempo com outras coisas vãs, né? E é necessário os nossos olhos serem abertos para que nós possamos enxergar. Porque a prova disso nós vimos Paulo. Paulo, ele mesmo confessa que era um fariseu zeloso. Ele tinha conhecimento total das Escrituras, né, criado e ensinado nas melhores escolas. Gamaliel, por exemplo, onde seus mestres eram preparados para ser um próximo rabino. Ele tinha o conhecimento, só que não tinha o discernimento. Seus olhos estavam vendados, fechados. E quando o Senhor manda Ananias orar, que Ananias ora pela vida dele, a Bíblia diz que caíram-se como escama de seus olhos, ou seja, seus olhos foram abertos. Então é necessário que nós oramos ao Senhor para tirar essas escamas dos nossos olhos, né? Porque nós estamos vendo hoje, infelizmente, é necessário a gente estar pregando para a igreja, em vez de ser para alcançarmos o mundo. Porque a igreja tem aberto as suas portas, não somente para receber o mundo, mas para pôr coisas dentro da igreja que não agradam ao Senhor para agradar o mundo. E deixamos de agradar a Deus para poder agradar pessoas. E o Senhor não está nesse negócio. O Senhor está entristecido com as nossas atitudes. Como nós, que somos conhecedores da palavra, nós podemos chegar a esse ponto de querermos querer e deixar ser seduzido por obras carnais, por emocionalismo, queremos ver templos cheios, mas de pessoas inchadas e não transformadas, porque a gente seleciona as palavras a ser pregadas, selecionamos trechos na Bíblia a ser pregado, porque senão vai ferir, senão vai machucar. E o pecado, ele é para ser confrontado. Por isso que Jeremias sofreu, por isso que Elias sofreu, por isso que muitos homens morreram, perderam as suas vidas, porque eles não negaram essa palavra, eles não deixaram de confrontar o pecado de forma alguma. E Elias é um exemplo claro disso, que confrontou o próprio rei e a ponto de perder a sua cabeça, porém em nenhum momento ele calou a sua boca. Mas hoje o que nós vimos são muitas pessoas querendo massagear ego, porque querem ter muitos seguidores, querem ganhar com as redes sociais, querem serem famosos e não prega o verdadeiro evangelho. Muitos estão até vendendo, né, comercializando a palavra, que é triste. A Bíblia diz que de graça recebeste, de graça deste. Talvez você fale, mas Deus falou também que é digno o trabalhador do seu salário, tá? O salário é aquilo que é o seu sustento e não para viver luxo, não para usufruir de riquezas e outras coisas, né, à custa de outras pessoas. E nós vimos muito, muito disso por aí. Mas como eu disse, né, e para que as pessoas abram os olhos e vejam, é necessário que se pregue a palavra, tenha o conhecimento da palavra para que não seja enganado. Porque nem nos cabe ficar citando de A e de B, mas que cada um analise a si mesmo e veja, porque Jesus está voltando, isso é fato. Nós estamos vivendo os últimos tempos, isso é fato. E a Bíblia diz do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Né? Talvez muitas pessoas serão alcançadas através da palavra que nós estamos pregando e anunciando, mas nós mesmos conhecemos a palavra, pregamos a palavra, ensinamos a palavra, mas não renunciamos. As obras da carne estão ainda evidentes em nossas vidas, em nossos corações, e falta o fruto do Espírito. Às vezes nós pregamos, Paulo diz também, no templo dele acontecia muito isso, ele fala assim, o que importa é que a palavra seja pregada. Realmente, o que importa é que a palavra seja pregada. Mas se examine, busque, né, a mudança, a analisar-se a si mesmo, ver como é que encontra. E eu, todos os dias, eu procuro, eu tenho esse tempo com Deus, e às vezes do nada eu me pego pensando assim, meu Deus, a gente prega a sua palavra, nós ensinamos a tua palavra, mas não deixe que em nenhum momento coisas que nos distanciem da tua presença ou que venha fazer perder a coroa de vida eterna, né, venha estar aqui dentro enraizada e que não enxergue. Porque é muito triste nós perdemos tempo, é perder tempo dentro da casa do Senhor com engano. É perder tempo dentro da casa do Senhor e não procurarmos viver. O salmista lá no Salmo 119, ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é necessário. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. É uma palavra que é bem torcida, né? Deixa eu dizer, torcida no meio
evangélico, porque muitas pessoas usam isso para encobertar os seus pecados, e Jesus está falando exatamente para as coisas que estão acontecendo, né, em nossa volta, para os horrores que têm acontecido em nossa volta. É o cumprimento desse passagem a qual eu acabei de ler, onde a Bíblia falou que o irmão entregará à morte o seu próprio irmão, o pai ao filho, né? Levantarão seus filhos contra os pais, a ponto de matá-los, né? Lá no versículo 3, sereis aborrecido por todos por amor do meu nome. Então Jesus está falando assim, cuide-se, porque todas essas coisas virão, mas cuide-se para que você permaneça de pé e que nenhuma dessas coisas venha fazer você perder a sua fé em Deus, venha fazer você perder a sua esperança, venha fazer você desviar do caminho do Senhor. Não deixe que os escândalos lhe tirem da presença do Senhor, que não deixe que os escândalos façam com que você perca essa essência de Cristo na sua vida. Não deixe que falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores venham lhe enganar e fazer você sair do caminho correto, do caminho a seguir, que é Cristo. Mas, como diz o escritor em Hebreus, olhai apenas para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhai para ele, olhai para a galeria lá dos heróis da fé, que está lá em Hebreus 11, homens que morreram e não viram promessas se cumprirem, mas que permaneceram fiéis na sua vida, como foi o caso de Abraão e outros mais, mas a sua fé permaneceu firme, não deixou se abalar, que nós possamos ver o que está acontecendo e isso ser um despertamento para a minha vida e para a sua, em buscarmos mais a Deus, consagrarmos mais a Deus, orarmos mais e preocuparmos em levar a palavra do Senhor sem nenhuma máscara, sem engano algum, porque a palavra do Senhor, ela é como a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, vai doer, vai machucar, vai ferir, porque a palavra do Senhor ela vem para nos confrontar o pecado que existe em mim, confrontar o pecado que existe em você, para que nós possamos ser sarados através desta palavra, porque a Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Então é apenas através da palavra que há a libertação, não é através de contos de fadas, não é através de história, não é através do que nós vemos acontecer, porque isso aí é fato, está ao alcance de todos os olhos humanos, né? O que precisa as pessoas correrem para Jesus enquanto é tempo, e o modo delas serem atraídos por Jesus é somente através da palavra, não é através de show, não é através de apresentação, não é através de eu aceitá-los de qualquer forma. Pode vir como estás, mas é necessário que haja mudança se nós quisermos entrar no reino dos céus. Então é necessário que nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade, que nós façamos a diferença, porque nós somos uma nova criatura, temos uma nova identidade, somos embaixadores de Cristo, como Paulo diz, e como embaixadores de Cristo, nós devemos apresentá-lo a Ele e a sua palavra, e não a nós mesmos. Né, que nós possamos realmente termos a mente de Cristo, porque a nossa mente é a dele, e se é a dele, tem que ser uma mente diferente do mundo. Que Jesus possa lhe abençoar, que você possa despertar e não deixar ser enganado pelas coisas deste mundo, pelas coisas que têm acontecido, muito menos por aqueles que dizem professar essa palavra, mas estão bem distante dela e que agem de forma bem sutil, porque essa é a forma de Satanás agir, de forma sutil para enganar. Ele não vem de chifre, de rabo, com garfo na mão. Não. Ele vem bem sutilzinho, bem bonitinho, chamando a atenção, atraindo pessoas e usando até aqueles que estão dentro da própria igreja para poder fazer com que muitos acabam se perdendo. Lá dentro mesmo, dentro da igreja, mas acabam se perdendo. Orem. A Bíblia diz vigiar e orai, porque não adianta orar sem vigiar. E revestir-se das armaduras celestiais, calça os seus pés na preparação do evangelho, nessa palavra que é fiel, e assim nós seremos vitoriosos. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar, que você possa meditar nesta palavra e não cessar de conhecer as Sagradas Escrituras.